E no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre os direitos dos animais. Atualmente, os crimes que abarcam maus tratos, abandono de animais, entre outros, estão dentro da Lei de Crimes Ambientais. E há atualmente no Congresso uma discussão para que as punições se ampliem e também essa discussão sobre a tutela dos animais seja tratada com maior rigor. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos mais uma vez aqui recebendo nos nossos estúdios a doutora Bárbara Regina Maciel Vera, que é advogada aqui na cidade de Guaxupé. Bárbara, obrigado mais uma vez pelo aceite, estar aqui conosco. Bom, vamos então direto ao ponto. Infelizmente, o número de abandono, maus tratos, envenenamento, inclusive aqui em Guaxupé a gente vê muito disso, infelizmente ainda, o número é crescente. O que a lei hoje prevê no que diz respeito ao tratamento aos animais? As punições já são pré-estabelecidas, depende de um julgamento. O que a lei brasileira hoje fala sobre esse assunto? A legislação ela é bem específica quando se fala em maus tratos de animais. De forma alguma, os animais eles podem ser objeto de maus tratos. A Constituição Federal, ela veda qualquer tipo de maus tratos e deixa bem claro que deve ser preservada a fauna e a flora. Ou seja, qualquer tipo de maus tratos, ele é repugnado de qualquer forma, tanto pela Constituição quanto pela legislação ambiental. A legislação ambiental, ela tem um rol de penalizações para o agressor do animal, no caso de qualquer tipo de abandono ou maus tratos, né? E essas penalizações, elas vão desde multa, penalizações administrativas, até a legislação penal mesmo. A pessoa pode ser presa dependendo do tipo de maltrato. Exatamente. A lei ela determina direitos e deveres para quem tem animais. Ela estipula, olha, tem que se fazer isso, os animais têm esse direito, não têm esse direito. Existe uma estipulação nesse aspecto? A partir do momento que a pessoa adota ou adquire comprando um animal doméstico, ela traz para si o ônus de cuidar e zelar por aquele animal. Cuidar tanto da integridade física do animal quanto psíquica, porque já foi comprovado cientificamente que os animais eles têm sentimentos, eles ficam tristes e, né, os animais eles morrem, né? Eles morrem, exatamente. Dependendo do maltrato, né? Pois é, então assim, a legislação ela é bem específica quando ela veda qualquer tipo de agressão contra animais. Então, quando a pessoa adota um animal, ela tem que agir de forma contrária com o que fala essa legislação, né? Então, ela não pode de forma alguma maltratar, ela deve sim zelar pela integridade física e psíquica do animal. A gente está passando por um momento de discussão, inclusive nas leis do Brasil, uma mudança geral. E esse ponto também é muito interessante porque diversos países, inclusive países desenvolvidos, possuem estatutos específicos para o tratamento de animais. Hoje, o que nós temos no Brasil, essas tipificações muito específicas dentro da lei ambiental, ligada a maus tratos, a abandono de animais, é suficiente para coibir as ações contrárias aos animais? Hoje no Brasil nós temos o Estatuto, né? Estatuto dos Animais da Natureza. Esse estatuto, inclusive, como você já mencionou, ele está sendo objeto de discussão no Senado. E o Código Civil hoje, ele traz dois tipos de categorias, pessoas e coisas. Infelizmente ainda o Brasil não avançou como os outros países, mas ele deixa ainda os animais na categoria de coisas. E é isso que está querendo ser modificado, né? que está sendo discutido, né? Para haver uma terceira categoria, para os animais serem enquadrados como seres vivos, sujeitos vivos, que têm sim sentimentos, né? E eles serem enquadrados, porque como pessoas não dá e como coisas também não dá para ficar, né? Então há sim essa discussão que pode ser alterado, que eu acredito que deve ser alterado, né? Porque como nós já dissemos anteriormente, animais têm sentimentos, sentem dor, né? Então há essa discussão.
Há uma discussão para se evoluir nesse sentido. Exatamente. Existe também a distinção entre animais domésticos e animais selvagens no momento de se fazer, de se aplicar uma punição, de se entender se houve maus tratos ou não. Vamos pegar um exemplo. A pessoa maltrata um cachorro, é um animal doméstico. É a mesma coisa dela ir no meio de uma mata e matar uma onça, por exemplo. Existem a distinção na lei hoje, ela também fala sobre isso, e também animais para cultivo, como vacas, cavalos e tudo mais. Existe a distinção ou é tudo animal? Não, não é essa distinção. A legislação, ela trata animais, todos os animais como coisas, como propriedade. Tanto é que a nossa cultura hoje no Brasil, as pessoas compram animais, elas adquirem animais tanto domésticos quanto selvagens, até mesmo para comercialização de frigoríficos. Então, hoje em dia, os animais eles são tratados como coisas. Então, não há essa distinção. Porém, os maus tratos, certamente, o que vale para maus tratos de um, vale para outro. Então, se há essa agressão contra os animais, seja de qualquer espécie, as pessoas vão ser penalizadas da mesma forma. Muito bem. Nós estamos chegando ao final dessa conversa e uma pergunta agora que eu faço a você como operadora do direito e como entendedora desta lei. O que o poder público poderia fazer para amenizar essa questão da legislação, os maus tratos, os abandonos? Isso depende de uma reforma, depende da aprovação exclusivamente deste estatuto que está em discussão no Senado. Os governos municipais podem ter medidas para amenizar, para combater esse tipo de problema que, infelizmente, como eu falei no começo, ainda é muito frequente, não só em Guaxupé, mas em várias cidades. O que é preciso fazer para amenizar tantos problemas? Há um texto constitucional, artigo 225, que determina que o poder público e a coletividade têm o dever de cuidar da fauna. Então, o poder público deve sim tomar medidas para evitar qualquer tipo de maus tratos ou abandono de animais. E as pessoas também, a coletividade deve sim se inteirar desse meio e quando vê qualquer tipo de maus tratos de animais, deve ligar no 190, denunciar, para evitar que isso volte a acontecer, né? Porque geralmente o agressor, quando ele maltrata um animal, ele sempre vai maltratar outros animais. Então, para que isso não volte a ocorrer, deve ter essa denúncia. E o município pode sim tomar medidas, criar políticas públicas para vacinação, castração, para evitar que esses animais eles se proliferem, né, e se reproduzam, para que aconteça mais ainda o abandono e os animais não tenham lar, né? E as pessoas também devem procurar medidas, né, para tentar ajudar, no caso procurar uma ONG para tentar fazer uma doação e fazer essa castração, essa vacinação, adotar um animal, né? E poder contribuir com todo esse meio ambiente. Muito bem. Antes de encerrar, essa questão que a Bárbara falou é muito importante. Procure as ONGs da sua cidade. Se você não é de Guaxupé, procure a ONG da sua cidade. Castre seu animal, não deixe que eles se reproduzam ao léu, porque infelizmente não há uma condição hoje para se manter os animais na rua. Isso é uma questão até de saúde pública, né? Infelizmente. Então, cuide do animal, cuide do seu animal e que todos cuidemos da coletividade também dos animais, para que não haja mais maus tratos, abandono e envenenamento, como a gente costuma ver muito. Bom, nós conversamos sobre direitos dos animais com a doutora Bárbara Regina Maciel Vera, que é advogada aqui na cidade de Guaxupé. Te agradeço mais uma vez pelo aceite ao convite. Esperamos você de volta em breve. Com certeza.